Caríssimos, é possível a interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus, ambos atacando uma mesma decisão, ambos impugnando uma mesma decisão? Será que isso malferiria o princípio da unirrecorribilidade? Vem comigo que a gente vai tratar sobre esse tema. Vejam, o princípio da unirrecorribilidade no processo penal, ele determina uma coisa básica. Para cada decisão, há apenas um instrumento, uma ferramenta de impugnação. No entanto, recentemente uma decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 228.330, que teve a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e essa discussão foi novamente colocada em xeque. Então vejam, o que aconteceu nesses autos? O que aconteceu foi que foi oferecida uma denúncia em desfavor de um determinado acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Essa denúncia, como vocês sabem, no procedimento ordinário, no procedimento da lei de drogas, uma vez oferecida a denúncia, uma vez oferecida a acusação, essa denúncia ela é encaminhada ao magistrado e ele tem basicamente dois caminhos a seguir. Ou ele rejeita liminarmente a acusação, né, quando verificar presentes lá as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, ou ele recebe, né, a denúncia. No caso, muito interessante, inclusive, o magistrado decidiu pela rejeição liminar da acusação, pela rejeição liminar da denúncia. E isso, obviamente, deixou o Ministério Público transtornado. E o membro do Ministério Público, nesse caso, ele resolveu ingressar com um recurso. Como vocês sabem, da decisão que rejeita liminarmente a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Já da decisão que recebe, essa decisão ela não comporta nenhum recurso, ela é irrecorrível. No entanto, poderia ser atacada por habeas corpus ou, eventualmente, outros instrumentos que não se caracterizam como recurso. Mas, de cara, essa não é a questão que a gente está tratando aqui. Então, vejam, no final das contas, dessa decisão de rejeição liminar, o Ministério Público ingressou com rese. Né? Ingressando com rese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele decidiu revogar, ele decidiu reverter a decisão que foi tomada pelo magistrado em primeiro grau, né? E, obviamente, com isso, recebeu a denúncia. Da decisão tomada pelo TJ, obviamente a defesa ela caberia a possibilidade de impugná-la. E a grande pergunta é, impugnar como? Quais instrumentos ou qual instrumento seria utilizado nesse sentido? E o que é que a defesa desse acusado fez? Ela ingressou com os dois instrumentos. Ela impetrou um habeas corpus, que, como vocês sabem, é um remédio heróico constitucional, e automaticamente e imediatamente ingressou também com recurso especial. Então a pergunta que foi levada ao Supremo Tribunal Federal foi exatamente essa. É possível, né, a utilização conjunta desses dois instrumentos? E a resposta nesse caso só foi possível de ser dada por quê? Porque o STJ entendeu que não. E ao entender que não, considerou que o habeas corpus ele não poderia ter sido utilizado, certo? Então a defesa subiu até o Supremo Tribunal Federal e levou esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal, que teve a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nesse caso, a decisão de não conhecimento da impetração do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça se deu exatamente porque se afirmou no fato de que a interposição simultânea do recurso especial na origem juntamente com o habeas corpus importaria em incabível identidade de pedidos, né, ferindo o princípio da unirrecorribilidade e, eventualmente, trazendo uma identidade de pedidos por dois instrumentos diferentes. No final das contas, a aplicação da regra da unirrecorribilidade, decidiu o Supremo Tribunal Federal, não se aplica, senhores, em caso de habeas corpus. E por quê? Disse a ministra Carmen Lúcia. Pela nobreza e peculiaridade constitucional do habeas corpus enquanto garantia fundamental, não há na nossa Constituição nenhuma norma limitadora de sua impetração. Razão pela qual a lei de regência ela não traz nenhum tipo de limitador para interposição, para impetração do habeas corpus, quando eventualmente foram interpostos, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário ou eventualmente até mesmo uma reclamação constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo.